Muito bem, sejam muito bem-vindos, empresários, futuros empreendedores, ao videocast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Esse é o nosso episódio de número 158 e hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito importante. Como é que você deve deixar, o que você deve fazer para você deixar a parte operacional da empresa e não ficar com aquela sensação de o tempo inteiro ficar apagando fogo. Afinal, até coloquei como título desse vídeo, né? Não confundir movimento com ação. Isso é muito importante e é sobre esse tema que eu gostaria de falar no videocast de hoje. Roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre esse assunto aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto, como sempre. Se você me conhece, você sabe que eu trabalho com o que eu denomino hoje de mentoria consultiva. Além dos cursos online, em breve uma comunidade muito legal aí para vocês, formo mentores, formo consultores. O meu processo de mentoria consultiva, eu chamei propositalmente desse nome porque eu procuro unir, né, a consultoria com a mentoria consultiva. Esse lado, né, do business mentoring, ou seja, de uma mentoria focada em negócios, focada nos donos, é o que eu procuro fazer, passar tanto os meus conhecimentos quanto as minhas experiências para que eu transforme profissionais de qualquer que seja a área em realmente empresários de verdade. E também o lado da consultoria para que eu traga da minha experiência de anos, né, prestando consultoria para grandes empresas em mais de 30 países aí, para que eu traga para os empresários metodologias, técnicas, ferramentas para complementar o lado da mentoria. É o que eu tenho feito, tanto aqui presencialmente no meu escritório em Taubaté, quanto de forma online. Se você quiser saber um pouquinho mais, entre em contato aí comigo, talvez eu possa te ajudar através do meu processo de mentoria consultiva também. E quando eu lido com empresários que são, hoje a maioria inclusive, né, pequenos empresários, alguns médios empresários também, mas 85% dos meus clientes hoje são pequenos empresários. Uma das maiores reclamações que eu tenho e que eles trazem consigo, né, é o fato deles não conseguirem sair do operacional. Ou seja, não conseguir cuidar das atividades, né, ou as atividades principais da empresa estarem tão dependentes do próprio dono, né? Seja pelo conhecimento, seja pela experiência, seja pela falta de dinheiro, ele não conseguiu crescer o suficiente para colocar pessoas para fazer o que ele está fazendo hoje e fazer a empresa crescer. Independente do motivo, se você tem uma empresa pequena, por muito tempo, né, e talvez alguns bons anos, você vai fazer uma boa parte do operacional. O problema não está em fazer parte das atividades operacionais da empresa. O problema está em você não ter o desdobramento, não entender a pirâmide organizacional, os 3 níveis, né? O primeiro nível é o nível do dono. Nesse nível você tem que ter pelo menos aquilo que eu acredito ser hoje a coisa mais importante para qualquer empresário, que é o planejamento estratégico, né, de uma empresa. Quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente junta algumas metodologias e algumas ferramentas de forma simples e objetiva, que são elas que vão dar a direção para o empresário saber para onde ele vai, as metas, os processos que ele vai ter, que recursos ele vai usar, com quantas pessoas ele vai precisar ir naquela direção para atingir aqueles objetivos. Ou seja, eu considero o planejamento estratégico tipo um mapa, né, que vai te dar a direção para onde você quer, deseja ir. E aí, obviamente, o planejamento estratégico ele tem, né, várias metodologias e ferramentas para fazer com que ele fique completo. E é esse planejamento que você vai precisar seguir como dono, né? E vai ser a partir dele que você vai conseguir desdobrar tudo aquilo que você precisa para cada um dos processos da empresa. E aí você consegue fazer com que a empresa saia do nível 1 para o nível 2. Qual que é o nível 2? O nível dos processos, o nível tático. É nesse nível 2, né, que é o nível de gestão, nível tático, como eu disse, que você vai atuar também muitas vezes, mas com os processos padronizados, descritos, com o desdobramento dos indicadores para cada um dos processos, para que você saiba, né, nesse sistema de gestão, o que fazer, quando fazer, o que gerir da forma mais exata para cumprir aquilo
que você disse como dono no seu planejamento estratégico. Se você não consegue, não sabe fazer esse desdobramento, né, sair do estratégico para o tático ou para a parte de gestão, você muito provavelmente vai ficar lá embaixo no nível 3, que é o nível operacional, somente fazendo as atividades do dia a dia. Você não vai conseguir ter uma rotina tão produtiva assim para poder colocar momentos exatos para fazer a gestão e colocar momentos também padronizados para você ser o dono da empresa. Você, como dono, se você tem uma empresa muito pequena e faz as 3 partes, pelo menos, né, de uma forma... É você que, por exemplo, que compra, é você que faz parte da venda, é você que fecha o financeiro. Geralmente, uma grande parte das empresas, né, que são aí ou familiares ou que tem os donos atuando no dia a dia, é o dono que faz o operacional, é o dono que às vezes compra, é o dono que às vezes vende. Se você faz parte de uma boa parte das atividades, né, de alguns dos processos da sua empresa, você vai precisar se dividir, né? Afinal de contas, você só tem 24 horas. E para que você pare de apagar fogo, inclusive é o nome que eu dei para esse vídeo, né? Não confunda movimento com ação. O que eu quis dizer com isso? Né? Por que eu falei essa frase? O que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes eu vou, inclusive, nas empresas desses meus clientes ou aqueles que estão de forma online, eu procuro fazer um mapeamento, né, das atividades e saber qual é o dia a dia desse empresário para entender como é que eu posso ajudá-lo a ter uma agenda melhor para que ele seja gestor e também seja o dono da empresa, né, no momento certo, da forma correta, com os processos padronizados e uma série de outras coisas, principalmente com as ferramentas mais simples e objetivas para que ele possa fazer isso da forma correta. Muitos empresários ficam, né, na prática realmente em movimento o tempo inteiro, né? Eles falam, não, eu estou fazendo coisas o tempo inteiro. Esse fazer coisas, né, que eu chamo de movimento, não quer dizer que você está agindo, não quer dizer que você está com a ação correta, focada nas ferramentas certas dentro daqueles processos. Você faz um pouco de tudo e geralmente ter movimento, né, eu sempre dou exemplo, nesse caso para os meus clientes, né? E vou passar esse exemplo aqui agora para vocês, que é o caso de uma obra, né? Eu prestei muitos anos, né? Foi inclusive pelo mercado construtivo que a minha empresa cresceu de 2011 a 2016 avassaladoramente rápido, né? Na construção, se você perceber bem, e eu já fiz mais de 100 projetos de construção aí, de grandes obras no Brasil e no exterior. Na construção a gente tem vários exercícios, né, para a gente analisar desperdícios na produção, na logística, inclusive no escritório e principalmente focado na produção, onde a gente tem muitas pessoas fazendo coisas, né, literalmente se movimentando, né? A gente tem a impressão que quando um colaborador está se movimentando, né? Estou pegando o exemplo aqui da construção só para elucidar isso aqui, ficar de maneira mais didática para vocês. Mas quando um colaborador está se mexendo, né? Você vê ele indo para cá, pegando material, levando para lá, fazendo tal coisa, pega o carrinho, pega a ferramenta, você acha que ele está trabalhando. Infelizmente, essa é a impressão incorreta. Isso mesmo, ele está cometendo um dos desperdícios, né, os 9 tipos de desperdício, que inclusive tem vários vídeos aí no canal falando a respeito deles também. Ele está cometendo um dos desperdícios que é mais nocivo, né, que na verdade 2, né? Movimentação e a espera. Ele pode estar esperando por informação, ele pode estar esperando pelo material, ele pode estar esperando pelo gestor, ele pode estar esperando pelo outro colaborador para fazer alguma coisa em conjunto, enfim. Espera, né? E a movimentação em si, pelo fato dele estar movimentando, não quer dizer que ele está agregando valor, e o empresário a mesma coisa. Eu vejo muito movimento e pouca ação. Movimento no sentido de fazer várias coisas, mas essas coisas estão tão desconectadas que não tem foco em fazer os fechamentos diário, semanal e mensal focado nos processos. Quando você padroniza os processos, descreve os processos, você consegue focar as suas atividades de rotina, inclusive as suas próprias, que você faz no nível operacional, de uma maneira muito mais direta, muito mais simples e objetiva, e acaba sobrando tempo, né? Os trabalhos que eu faço aqui no meu processo de mentoria consultiva com os meus clientes, eles sentem que, cara, eu faço muito mais coisa hoje
e acaba sobrando mais tempo para eu poder ser o gestor e também para eu poder ser o dono, né? Porque você vai ter que participar aí ou exercer atividades e funções nos 3 níveis, né? Ora sendo dono, ora sendo um gestor e ora fazendo uma parte operacional de algumas atividades aí, de algum processo. Mas quando você trabalha as suas rotinas de forma padronizada, de forma produtiva, sobra muito mais tempo, você fica mais despreocupado, o seu dia a dia fica muito melhor, fica mais administrado, você sente que a organização das atividades faz com que você consiga ter mais resultado. E aí, se você tem mais resultado, o seu colaborador também tem, e a sua empresa acaba, né, gerando esse resultado por si só. Não só em formato de vendas, mas em formato de completar projetos internos, de entregar um produto novo, de desenvolver um produto ou um serviço novo. Tem muita gente que não consegue colocar coisas novas no mercado porque fica apagando fogo, só fica esperando em fechar o mês para pagar as contas. Então saiba que movimento é diferente de ação. Movimento é quando a gente faz qualquer coisa despadronizadamente, sem foco e só trabalha nas atividades que são urgentes e aquelas que estão ali no nosso dia a dia e que a gente está com a sensação, né, de apagar fogo, de resolver problema. Essa é a maneira mais errada que você pode trabalhar. A maneira mais certa é sair do seu planejamento estratégico, estruturar os seus processos e depois cada uma das principais rotinas para esses processos e dividir essas atividades numa rotina diária e semanal para que esse ciclo que eu chamo hoje de ciclo da excelência funcione da forma que você possa não só ter resultados, né, na agenda de cada um, na sua agenda, das suas atividades, dos seus colaboradores, mas que isso traga resultado financeiro para a sua empresa. Pense nisso e não confunda movimento com ação. Fico por aqui. Se você quiser o meu apoio para trabalhar aí esses 3 níveis hierárquicos da sua empresa, te ofereço a possibilidade de falar comigo para conhecer o meu processo de mentoria consultiva individual, pode ser apenas com você se você for o único dono, ou para você e seus sócios, se você tiver sócios ou gestores da sua empresa. Enfim, venha bater um papo comigo, quem sabe eu possa te ajudar através do meu processo de mentoria consultiva a alcançar os resultados que você deseja. Entre em contato, a gente vai fazer uma reunião via Zoom ou via WhatsApp por vídeo, vou entender os seus desafios, as suas necessidades e quem sabe poder te oferecer uma proposta e a gente fazer um trabalho por algum tempo que possa fazer com que você alcance os resultados que você deseja, tá ok? Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.